Bom, olá a todos. Eu sou o Luiz Antônio Pereira de Souza. Alguns de vocês me conhecem como Lápis. Trabalho no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Inclusive, esses dias fui surpreendido por uma mensagem do LinkedIn me lembrando que eu tinha 39 anos de casa, bastante tempo trabalhando com esse assunto. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do IPT, essa oportunidade aberta pelo PGGM de eu deixar aqui uma mensagem geofísica, né? Eu pretendo falar aqui sobre levantamentos acústicos multifrequenciais, né? O título é um tanto provocativo, né? Vale a pena fazer um levantamento multifrequencial? Eu vou me adiantar dizendo que vale a pena, né? Já respondendo a pergunta, né? Fazer um levantamento em água é uma operação, pelo menos tem dois motivos, né? Fazer um levantamento em água é uma operação cara, sempre, porque necessita de barcos, tripulação, combustível, então tem um custo relativamente alto a operação de aquisição de dados em si. Então é importante que uma saída de barco vale a pena, né? Isso só por aí já tem uma boa justificativa para a gente equipar a nossa embarcação com a maior quantidade de ferramentas possível. Outro item que eu gostaria de destacar para garantir se vale a pena e responder sim, né, é justamente pelo fato de que os projetos que nós estamos envolvidos, eles sempre no mar, né, principalmente, ele sempre nos surpreende com relação às necessidades de informações. Eu mesmo já participei de levantamentos geofísicos onde a missão principal era mapear a superfície de fundo, e no momento final de fechamento do relatório, discussão com os interessados, vem a pergunta: mas e qual é a profundidade do embasamento rochoso? Aquelas perguntas que não estavam no planejamento original da atividade, né, de levantamento geofísico. Então, por essa e por outras, eu acho muito importante e sempre interessante a gente equipar a nossa embarcação com a maior quantidade de ferramentas possível, disponíveis, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, né, para justificar isso, né? Eu vou começar por um levantamento que eu fiz há alguns anos no canal do Porto de Santos. Na época a parceria era uma parceria com a ASA, a empresa que hoje é Tetra Tech, né? Nós fizemos um estudo nesse canal aqui aqui é a entrada do Porto de Santos, um estudo visando problemas relacionados ao assoreamento do canal, etc. Mas eu queria destacar para vocês aqui um perfil que nós fizemos, né? Então, nesse perfil, vou mostrar alguns produtos geofísicos obtidos desse levantamento. Esse levantamento foi um levantamento multifrequencial da forma que eu acho interessante, né? Por isso posso extrair dele alguns exemplos bem legais para mostrar aqui para vocês. Então, vou começar aqui por dois perfis de batimetria, né? Então, aqui nós temos um perfil de 38 kHz e um perfil de 200 kHz. Nesses dois perfis, eu vou destacar aqui um pontinho, né, que são essa anomalia aqui topográfica do fundo, né? Então, é uma ponta aqui, né? A gente olhando só esses dois perfis, claro, uma pessoa mais experiente eventualmente pode fazer lucubrações aí e achar que é uma ponta de rocha, que é uma embarcação naufragada, que é um mastro, sei lá. A gente pode, quem tem muita experiência em levantamento geofísico, eventualmente pode avançar um pouquinho e tecer considerações sobre a natureza dessa anomalia, né? Mas baseado exclusivamente na observação desses perfis, é difícil a gente saber do que se trata, né? Então, aqui são dois equipamentos, né, utilizados. Nesse levantamento, nós usamos também três fontes de perfiladores acústicos, né, perfiladores sísmicos. Usamos um chirp de 10, 18 kHz, um chirp 2, 8 kHz e um boomer, né, que já trabalha com frequências mais baixas e penetra um pouco mais na coluna sedimentar, né? Então aqui as anomalias elas estão identificadas da mesma forma. Claro que à medida que a gente vai diminuindo a frequência em direção ao boomer, a gente vai perdendo um pouco da resolução, mas a anomalia topográfica continua registrada. Mas, da mesma forma, não ajuda muito no sentido que o nosso objetivo aqui é esclarecer do que se trata, né? Então, os dois chirps eles continuam mostrando anomalia, mas sem grandes novidades em termos de esclarecer a natureza da anomalia. O boomer
O boomer, na verdade, ele oferece alguma informação adicional e permite a gente dar um passo adiante, né? Eu vou dar um zoom na imagem do boomer, só para discutir um pouquinho mais desse assunto. Nessa imagem do boomer, a gente consegue interpretá-la, né? E mostrar aqui estratos sedimentares, né? Esse vermelhinho aqui, provavelmente, aqui, ó, deve ser o topo do embasamento rochoso aqui, né? Aqui não está sem a escala aqui, mas aqui provavelmente a uns 20, 25 metros de profundidade, tá? Então, olhando a imagem do boomer, a primeira conclusão que a gente pode chegar é a seguinte, que essa anomalia topográfica não se trata de um afloramento rochoso. Eventualmente, lá no começo, alguém pode ter pensado que poderia ser uma ponta de rocha, né? Mas não é. É algum objeto, alguma coisa artificial, porque a gente está vendo a rocha aqui embaixo, vários estratos sedimentares. Então, o boomer, ele deu esse empurrãozinho, vamos dizer assim, no rumo da interpretação dessa anomalia, né? Então está aqui, a anomalia continua lá, né? Então a gente, na verdade, até agora eu mostrei para vocês resultados de 5 fontes acústicas, um boomer, 2 chirps, 2 frequências de eco, e a gente continua com a dúvida do que se trata essa anomalia topográfica aqui, tá? Então eu recentemente, voltando de um levantamento com a USP, com o navio Alpha Crucis, né, a gente entrou com o multibeam dele ligado no canal de Santos antes de chegar no porto. A gente pediu para eles estenderem um pouquinho antes de desligar o sistema, para a gente passar sobre essa anomalia que eu mostrei para vocês, né? E é interessante, essa aqui é a imagem obtida pelo multibeam. Esse multibeam aqui é um multibeam de águas profundas, né, que está acoplado no casco do navio, que é um navio grande, né? Então obviamente não é uma ferramenta indicada para mapear superfícies de canais de porto, né? Ele trabalha com frequências mais baixas, da ordem de 50 kHz, não lembro se era um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa ordem de grandeza é para trabalhar em águas profundas. Então eu não esperaria mesmo ver uma imagem muito detalhada da superfície de fundo do canal, mas curiosamente a anomalia está lá, detectada. Provavelmente aquele perfil que eu mostrei para vocês é um perfil aqui transversal a essa anomalia, mas mesmo assim, olhando essa imagem aqui, a gente pode pensar as mesmas coisas. Pode ser uma embarcação naufragada, pode ser um afloramento rochoso, né? A gente não consegue avançar muito no sentido de efetivamente classificar o que nós estamos vendo aqui, né? Então, estamos então com 6 fontes acústicas que foram empregadas para passar sobre essa anomalia, e nenhuma das 6 fontes acústicas nos deixou claro com relação à natureza dessa anomalia, né? E nesse levantamento eu usei também um sonar de varredura lateral, né? E o sonar de varredura lateral me mostrou essa imagem, né? Então vejam que nesse trabalho foram 7 fontes acústicas utilizadas, e somente a 7ª é que clareou para a gente do que essa anomalia, do que se tratava essa anomalia, né? Então esse é um bom exemplo da importância da gente, independente do objetivo do seu trabalho. É interessante sempre você trabalhar com um espectro amplo de frequências para garantir que toda a informação, toda a observação que você está fazendo das superfícies submersas traga realmente dados esclarecedores, né? Então no caso aqui, ó, o sonar de varredura lateral foi quem exatamente esclareceu para a gente a dúvida nossa que eu coloquei no começo aqui para vocês, né? É curioso também que mesmo você usando a fonte certa, é importante você ter a bordo pessoas competentes, operadores competentes, equipamentos bons, claro, calibrados, etc. Eu falo isso porque essa imagem aqui é do mesmo Klein 3000, do mesmo equipamento que gerou essa imagem aqui, só que foi uma das primeiras imagens que eu obtive na época, passando sobre a anomalia. Quer dizer, essa imagem ela também não é esclarecedora, porque o ângulo que ele estava passando com a embarcação sobre esse naufrágio não era muito favorável. Claro que a hora de olhar isso daqui eu fiquei curioso e manobrei, fiz várias linhas em várias direções, e uma delas passou exatamente com um ângulo favorável a mostrar para mim a anomalia. Então isso é para reforçar que trabalhos dessa natureza, além de todo o aparato disponível, de equipamentos acústicos principalmente, né, é importante ter gente a bordo competente, gente que sabe como operar o equipamento, como dispor as linhas, etc, né? Então isso é interessante colocar isso. Nesse mesmo trabalho, nós usamos um ecobatímetro dupla frequência, aquele mesmo exemplo que eu mostrei para vocês. É interessante, ó, por exemplo, na entrada do canal, a gente consegue ver aqui uma camada de 3 ou 4 metros de espessura
de lama, talvez uma lama, tal da lama fluida aqui no canal do Porto Santos, né? A gente não vê isso na frequência de 200 kHz do ecobatímetro. Portanto, mais uma importante dica de que um ecobatímetro, mesmo um single beam, é interessante se trabalhar com duas frequências, porque eventualmente você coleta informações úteis para o projeto que você está desenvolvendo, né? Aqui é um outro exemplo no canal de São Sebastião, é um trabalho que nós fizemos em parceria com o IOUSP já há alguns anos, né? É interessante essa imagem porque você vê aqui um registro de boomer, que é um equipamento que trabalha com frequências mais baixas, né? Entre 500 e 2 kHz, mais ou menos, né? E você, nessa imagem aqui você consegue traçar o embasamento rochoso, o topo do embasamento rochoso, e observa aqui várias camadas sedimentares. Essa informação, aqui ó, nós estamos com 25 metros de penetração do sinal do boomer, né? Se você olhar um registro de chirp, clássico chirp 2,8 kHz na mesma área, você não vê nada. Se você observar um registro de pinger de 24 kHz, você também não vê nada. Portanto, se você está trabalhando num projeto, numa área portuária, numa área próxima da costa, é importante você conhecer o embasamento, porque você vai instalar ali alguma obra, vai fazer uma dragagem, alguma coisa. É importante você usar fontes acústicas mais poderosas, né, que conseguem penetrar na coluna sedimentar. Agora, esse exemplo é justamente para contrapor a esse daqui. O boomer é uma excelente fonte acústica, mas nem sempre é ele que resolve melhor o problema, tá? Esse exemplo está mostrando isso. Acho que qualquer um de nós aqui sente uma facilidade bem maior de interpretar o registro inferior, que é de um chirp 2,8 kHz, que um registro de boomer, o superior, que é um registro de boomer, tá? Então, no registro inferior, a gente consegue facilmente traçar o contato entre as camadas sedimentares e o embasamento rochoso, né? No registro de cima, é possível também traçar, mas que uma pessoa experiente certamente vai chegar aqui e traçar, mas é um pouco mais difícil, porque o embasamento está muito raso. O boomer é uma excelente fonte acústica para penetrar na coluna sedimentar, mas se o embasamento estiver muito raso, 2, 3 metros de sedimentos apenas, ele perde capacidade de resolução. Então, eventualmente, eu não consigo delinear o contato topo do embasamento rochoso com tanta facilidade com o boomer, e um chirp se faz necessário, né? Então, veja bem que as duas fontes se complementam, dependendo da geologia do local que a gente está trabalhando, né? Aqui é um outro exemplo mostrando justamente essa mesma propriedade que eu mostrei no exercício anterior, né? No exemplo anterior, ó. Veja bem, é lá no canal de São Sebastião também. Você veja aqui, vou voltar aqui, ó, no registro do pinger de 24 kHz, eu vejo um refletorzinho aqui, sutil, né? Consigo traçar um pouquinho dele. No chirp, ele está completamente claro e límpido, fácil de eu traçar aqui o contato do embasamento rochoso, né? No boomer, já não está tão claro assim, né? Dá para ver que tem uma camada sedimentar, aqui o embasamento rochoso e tal, mas não está tão claro assim. Então, é um exemplo também mostrando a mesma característica que eu mostrei para vocês. Quer dizer, é importante ter as 2 ou 3 fontes acústicas de perfilagem trabalhando simultaneamente. Então, tudo isso para mostrar para vocês, para concluir aqui com vocês, essa era a minha mensagem geofísica, né, que eu gostaria de fazer, que é super importante a gente trabalhar, abordar os nossos problemas de forma multifrequencial. A gente entrar numa embarcação com um aparato acústico completo, side scan, com chirp, boomer, sparker, etc., é grande a possibilidade de a gente sair do barco com as dúvidas geológicas, geotécnicas nossas esclarecidas, né? Quando eu falo multifrequencial, estou falando em sistemas que priorizam penetração, como boomer, sparker, bubogan, chirp de baixa frequência, né? A Editec tem um chirp de baixa frequência, ele é meio um pouco grande, mas é uma excelente fonte acústica para penetrar na coluna sedimentar, né? Ou né, na verdade, sistemas de perfilagem que priorizam a resolução, e aí trabalham com frequências entre 2 e 20 kHz normalmente. Hoje em dia já tem uns chirps trabalhando com frequência até 50 kHz, que são excelentes, né? Então eu estou falando de SBPs de uma maneira geral, né, o nome genérico aí, 3,5, 7, 10, 15 kHz, e os chirps clássicos aí que variam de frequências entre 2 e 20 kHz, né? E sistemas de imageamento que priorizam alcance lateral, então trabalham com frequências normalmente abaixo de 300 kHz, 100, então você consegue varrer grandes áreas, fazer reconhecimento de grandes áreas, ou sistemas que priorizam
imageamento também, mas priorizam resolução. Aí nesse caso as frequências são maiores, comumente a partir de 500 kHz. Normalmente a maioria dos sistemas que priorizam imageamento com resolução trabalham com frequências entre 500 e 900 kHz. Alguns trabalham com 1600 kHz. Então estou falando de sonares de varredura lateral e a batimetria de varredura, né? Sistemas de multifeixe clássico, interferometria e sistemas multifase, né? Esse conjunto de equipamentos aqui certamente vai, se você conseguir operar tudo isso ao mesmo tempo dentro de um barco, você vai conseguir trazer soluções para o seu problema, né? Então, eu gostaria de ter um magnetômetro a bordo para completar. Em algumas situações o magnetômetro traz informações também interessantes. Então esse conjunto aqui realmente é muito legal você ter a bordo, né? Hoje em dia tem softwares que um único software administra todas as fontes acústicas, né? Aqui é uma tela, eu vou dar um zoom nela, né? É uma tela de computador mostrando um sonar de varredura, 2 chip, um boomer. Eu poderia acrescentar aqui um sistema de batimetria de varredura qualquer, aí, um multifeixe, multifase, um magnetômetro nessa mesmo software de aquisição, né? Esse aqui é o software, é o MDCS, que é da Meridata, mas enfim, tem outros softwares que fazem isso. Eu estou mostrando esse daqui para vocês, que é o software que eu uso, algumas universidades usam, algumas empresas no Brasil também usam, né? A Meridata é uma empresa que finlandesa, inclusive ela costuma financiar, ajudar, patrocinar aqui os eventos do PGGM, né? Então, eu no IPT, esse é o conjunto de equipamentos que eu trabalho no IPT. Eu tive o prazer aí nos últimos anos de conseguir investimentos não só do próprio IPT, FINEP, FEIDRO, que é uma agência de fomento interessante de São Paulo, né? Então a gente conseguiu montar um espectro, um conjunto, né? Comumente eu instalo todos esses equipamentos nas embarcações que eu faço os meus trabalhos. Então isso me dá um prazer geofísico interessante, porque comumente saio da embarcação quando vou analisar os dados, eu tenho os resultados que me interessam, ou que interessam ao projeto que eu estou envolvido, né? Então estou falando aqui de um chirp duplo, de um boomer, tem um sparker, tem um sonar de varredura lateral, e recentemente adquirimos esse sistema de batimetria multifase, que é um side scan e batimetria ao mesmo tempo. E tenho também um single beam de dupla frequência, aqui um monofeixe de dupla frequência, né? Então é um conjunto de equipamentos bastante interessantes. Claro, a gente sempre quer mais, né? Então eu gostaria de ter um magnetômetro, não tive oportunidade ainda de adquirir um sistema desse, e talvez hoje gostasse da ideia de pegar um desses meus chirps aqui e fazê-lo trabalhar com frequências entre 20 e 50 kHz. Tem um chirp novo da própria Meridata, que tenho visto trabalhos dele, tenho acompanhado o trabalho deles com esse chip, e mostrei inclusive no último PGGM, mostrei um trabalho sobre isso, e sobre resultados desse trabalho, e é muito realmente interessante os produtos, né? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em meu nome, em nome do IPT, da gente transferir essa mensagem aqui ao pessoal e a galera que está participando aqui. Eu sei que tem bastante gente participando do evento. Esse evento cada vez mais está ficando mais interessante. É uma pena que a gente não pôde estar aí no Amapá prestigiando o evento, né? É um dos estados que eu não conheço, tinha programado estar aí, mas enfim, espero até que esse evento se repita aí na região norte num futuro próximo, né? É isso, agradeço a atenção de vocês aí, e essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E as pessoas me conhecem, enfim, tem o meu e-mail, etc. Se quiserem discutir um pouco mais sobre o assunto, eu estou à disposição aqui no IPT, ou via e-mail, etc, né? É isso, um abraço para vocês e sucesso aí ao evento, ao PGGM, a esse encontro do PGGM.